Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aí começando mais uma mensagem de amor. Hoje é uma live muito especial, de uma mensagem de amor em que a gente vai falar, num dia muito especial que muitas pessoas hoje celebram, a Sexta-feira da Paixão. A gente está celebrando a Semana Santa. Então vai ter, além de tudo, além de toda a mensagem, ainda essa reflexão, de hoje. A gente vai fazer uma meditação guiada hoje no final também. Então fiquem aqui que no final da live vai ter uma meditação guiada maravilhosa, em que a gente vai se harmonizar, sintonizar com as melhores vibrações no dia de hoje. Então sejam muito bem-vindos. A gente está começando mais uma mensagem de amor hoje. Hoje é um dia especial em que a gente vai falar sobre o amor de Cristo, o amor que Cristo nos deixou. E com certeza tem muito a dizer sobre isso. E hoje, gente, na reflexão que a gente vai falar hoje sobre duas mensagens muito fortes que a gente aprendeu com o nosso Divino Mestre Jesus. E aí hoje eu decidi falar sobre essas duas falas dele. Sempre a gente está falando sobre algum texto do Mestre Micael. E o Movimento Dedico, ele também, nós também estudamos muito a mensagem de Jesus, porque nós somos cristãos, nós somos no cristianismo, nós estudamos muito o cristianismo primitivo, que é o cristianismo mesmo bem raiz na época de Jesus, que fala muito dos povos essênios, que fala de ensinamentos, que foram ensinamentos primordiais, os primeiros ensinamentos de Cristo. Então nós aqui estudamos na Dedico muito o cristianismo essencial, primitivo, que é aquele cristianismo realmente do início da pregação mesmo de Jesus. E a gente estuda muito sobre a vida dele, no sentido de uma inspiração divina. E aí eu falei, gente, hoje em que nós estamos refletindo sobre a passagem de Jesus aqui na Terra, porque hoje é o dia da paixão, de Cristo, em que a gente reflete sobre o momento em que Cristo foi crucificado, mas a gente também reflete, a gente também pensa sobre também a ressurreição, a transformação. A gente vê a morte hoje não como um ponto final, mas a morte como uma transformação, um ato de transformação, de transcendência que a gente pode mudar, que a gente pode dali por diante, Jesus depois vai chegar a Páscoa e aí a gente vai comemorar justamente a vida de Cristo. Então a gente vai falar hoje sobre as duas últimas frases que Cristo diz na hora da crucificação dele, em que ele fala, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E depois ele diz, eu permanecerei convosco até o fim dos tempos, até o fim dos dias. Então, diante da dor, diante do momento de sofrimento em que ele estava sendo crucificado, ele nos deu um grande ensinamento, que é o que, gente? Diante da dor, a gente tem duas posturas essenciais que a gente precisa manter com a gente para a gente estar junto de Cristo, junto da mensagem dele. Que ele teve a postura do perdão, ele nos deu o ensinamento através da vida dele, ele na hora pediu perdão pelas próprias pessoas que não sabiam o que faziam e perdoou as pessoas também. Então ele nos deu o ensinamento do perdão e nos deu o ensinamento do amor dele que sempre estará junto de nós. Ele falou, olha, eu vou continuar junto de vocês, eu vou estar convosco até o fim dos dias. Então é o amor que continua acreditando na gente, é o amor que não nos abandona. Então a gente tem esses dois ensinamentos muito bonitos que eu queria convidar você que está aí na sua casa para refletir comigo sobre esses dois ensinamentos. Porque quantas vezes a gente está diante de uma dor, quantas vezes a gente está diante de um luto, quantas vezes a gente está num momento de transformação. E diante desses momentos, em vez da gente ser tomado pelo desespero, em vez da gente ser tomado pelos pensamentos pessimistas, em vez da gente ser tomado pela raiva, pelo rancor, pela mágoa, nós podemos escolher o caminho do amor. E é por isso que a gente está aqui hoje, Se você está aí hoje nessa live, se você está aí hoje no YouTube vendo esse vídeo, é porque vocês acreditam no amor. Eu também acredito. E o amor é a cura, o amor é o caminho. Quando Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é justamente isso, ele é o amor. E o amor é o caminho, é a verdade de tudo. E é a vida.
Se a gente passa uma vida aqui na Terra sem demonstrar amor, sem sentir amor, sem ter atitudes de amor, sem viver o amor, é como se nós estivéssemos vivendo mortos, vivendo, dormindo. Porque a vida perde o sentido. Então, quando a gente está fazendo hoje essa live, é porque eu quero convidar você a vibrar nessa vibração do amor neste momento. Que nesse momento, na sua casa, entre a poderosa energia do amor. Que no seu coração entre a poderosa energia do amor. E que você perceba realmente o quanto nesse momento você está sendo amado e você pode ser um veículo de amor. E que a presença de Jesus, ela continua conosco. Então hoje não é um dia da gente pensar na morte de Cristo, mas é um dia da gente pensar na permanência de Cristo ao nosso lado. Que Cristo permaneceu e que Ele disse, eu estarei convosco, eu estarei junto de vocês até o fim dos dias. Ou seja, não é por causa dessa atitude que eu vou abandonar. É o amor que não abandona. É o amor que persiste. É o amor que continua acreditando. E é nesse amor que a gente precisa nos inspirar nesse momento no mundo. A gente precisa se inspirar porque a gente está num momento de fragilidade muito grande. A gente está num momento de vulnerabilidade em que estamos vivendo uma realidade que a gente praticamente não sabia que ela existia. Uma realidade totalmente diferente. E nesse momento de vulnerabilidade, a gente também está encontrando amor. A gente também está encontrando demonstrações de amor, de afeto, de solidariedade, de generosidade, de pensarmos no próximo. Então, que a gente possa hoje refletir sobre isso. Porque no momento quando a gente está diante de uma dor ou diante de uma decepção, porque querendo ou não, né, Cristo foi, naquele momento, estava sendo crucificado. Quantas vezes diante da decepção a gente se decepciona com uma pessoa e acaba se decepcionando com o próprio amor? Acaba matando a esperança no nosso coração. Às vezes a gente tem uma decepção tão grande na nossa vida que a gente começa a nem ter esperança. Vocês já sentiram isso? E aí, nessa hora, Cristo vem dizer e fala, não, nessa hora a gente tem que exercitar o perdão. Porque o perdão é o que vai nos libertar para dar possibilidade da gente continuar amando. Porque senão a gente vai amargurar o nosso coração tanto, 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 que dele só vai sair fel. Então a gente, na hora da decepção, na hora da dor, a gente tem que ter o exercício do perdão. Que nem na última live a gente falou sobre a gratidão, né? Eu gostaria muito que hoje fosse um encontro da gente fazer um momento do perdão. Porque o que é a celebração da paixão de Cristo? O que é a celebração da Páscoa? É a gente dar uma nova chance. Para quem? Para a gente mesmo. Para o nosso coração. Você pode dar essa chance hoje para o seu coração, para ele sentir novamente o amor, a aceitação por si mesmo, pelo outro, pela vida, através da prática do perdão. O que é o renascimento? O renascimento é quando a gente perdoa. Quando a gente perdoa, a gente deixa ir o velho e deixa o novo entrar. Se a gente não exercita o perdão, o velho vai estar sempre junto da gente. Os momentos que a gente teve de amargura, a gente vai estar sempre carregando com a gente, a nossa boca vai estar sempre sentindo essa amargura, o nosso coração. Então, quando a gente exercita o perdão, a gente deixa passar o que já passou, a gente tira o peso das nossas costas. E a gente nos possibilita, a gente nos chancela, sabe? De falar, eu posso ser um novo eu. O outro pode ser um novo outro. Você pode ser um novo você. O dia pode ser um novo dia. E a vida pode ser uma nova vida. E isso é renascimento. O que vocês têm para falar para mim? Tem alguma coisa aí? As pessoas estão mandando corações, que estão aqui muito felizes. Falem aí, gente. Vamos conversar hoje. Falem o que vocês estão pensando. Perguntem. Para a gente ter um momento de interação, né? Que eu acho que uma coisa que é tão interessante na live é a gente poder interagir. Então, falem para mim o que vocês acham disso. Façam perguntas, sugiram temas a mais para dizer, para falar, porque a gente está aqui por vocês. A gente faz tudo isso para que o amor chegue na casa de vocês, para que a presença da luz de Cristo esteja brilhando no coração de todo mundo, que a mensagem do Mestre Micael, que é uma mensagem de amor, uma mensagem do despertar da divina consciência, continue se propagando. Então a Dedico acredita muito nisso. Então cada live que a gente faz é pensando em cada um de vocês. A senhora
Alcione mandou boa noite. Boa noite, Alcione. A Cristiane falou, renascer em Cristo é um ato de amor. Sim. Né? O Júnior mandou, devemos perdoar a todos. E o Samuel perguntou se você poderia falar sobre auto-perdão. Sim, porque eu acho isso, sabe, quando a gente está celebrando o renascimento, naturalmente a gente também tem que estar celebrando o perdão, porque o perdão vem junto com a possibilidade do novo. E eu acho tão bonito essa frase. Aí você vai falar, nossa, mas você tá fazendo uma live inteira em cima de 2 frases. Sim, porque elas são muito profundas, a gente podia viver a vida inteira em cima dessas 2 frases. Né? Que ele diz, olha, perdoai, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Então, assim, na hora que a gente exercita o perdão, a gente também tem que ter a compreensão junto com o perdão, de compreender aquela situação por um outro prisma. Às vezes a gente compreende as situações que acontecem com a gente entende, a gente absorve as situações que acontecem com a gente, sempre vendo o lado muito negativo, vendo uma maldade que às vezes nem existe, e se existir, não faz parte do seu mundo. O mestre Michael tem um ensinamento muito bonito que ele fala, ilumine o seu olhar, e logo a sua vida estará iluminada. Então a gente tem que iluminar o nosso olhar. A gente tem que falar, gente, deixa eu olhar o lado positivo, deixa eu compreender essa situação, vendo a luz que há nessa situação. Vendo a possibilidade de amor, compreendendo o outro, exercitando o perdão, a compreensão e a aceitação olhando essa situação. Porque aí a situação já se transforma, só da forma que a gente olha ela. Porque se ele na hora falasse assim, essas pessoas são muito más, essas pessoas são... Não, elas não sabem o que fazem. Porque a verdade é, toda ação não amorosa, toda ação maléfica, ela vem da ignorância. Ela vem da ignorância. Da ignorância de quê? Da ignorância da sabedoria da presença de Deus. A gente ignora a existência de Deus. A gente ignora a existência do amor. A gente ignora a existência da luz e da bondade em nós e no outro. E aí toda a ação de maléfica, ela vem dessa ignorância. Porque a partir do momento que a gente conhece Deus, a partir do momento que a gente reconhece a luz que vive em nós e reconhece a presença divina que é o outro, não há ação maléfica. Há apenas ação amorosa, ação de crescimento. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que iluminar o nosso olhar. Porque a gente iluminando o nosso olhar, a gente vai compreender as situações de forma melhor. Não exigindo do outro algo que ele não pode dar. Se uma pessoa dá pedra, é porque ela tem pedra para dar. Então, nessa hora, a gente tem que orar por essa pessoa e falar, gente, que ela encontre dentro dela flores para onde ela está distribuindo flores. Que ela possa se iluminar e sair dessa ignorância de achar que todo mundo gosta de pedra. Porque tem muita gente que gosta de flor também. E outras pessoas vão gostar de outras coisas. Então, a gente precisa, quando a gente compreende a situação também vendo o lado positivo, quando a gente compreende a nós mesmos, aí eu vou responder o Samuel, né? A gente está exercendo o perdão. A gente tem que falar, gente, às vezes a gente olha para trás, eu também, não sei você, mas assim, a gente olha 10 anos atrás, eu tava aproveitando hoje que é um dia mais tranquilo, né, tava fazendo um álbum de fotos, aí tava vendo muita foto antiga. Tava fazendo um álbum de foto do meu filho, eu tenho um filho de 8 anos, o meu mais velho. E aí, eu tava vendo as coisas, e assim, 8 anos atrás eu era outra pessoa. Tinha outra forma de pensar. E aí eu fico, às vezes, a gente não pode pensar na situação que a gente passou 8 anos atrás com a consciência que a gente tem hoje. Porque a gente fica assim, mas se eu tivesse feito isso, mas se eu só não fiz isso porque eu não sabia que eu podia fazer isso. Porque se eu soubesse, é claro que a gente quer fazer o nosso melhor, é claro que a gente quer fazer da melhor forma. Ninguém acorda de manhã falando, eu quero que minha vida seja mais ou menos, eu quero que tudo que eu penso dê errado. Não, a gente quer que dê certo. Só que a forma que a gente sabe fazer para dar certo há 10 anos atrás, às vezes é uma forma diferente que a gente sabia hoje. E se a gente analisa a nós mesmos, as nossas posturas, o nosso passado, com a consciência que a gente tem hoje, achando que a gente tinha essa consciência antes, a gente está sendo muito cruel. Porque só depois que eu passei por todas aquelas situações que hoje eu tenho a consciência que eu tenho. Então, a gente exercita o auto-perdão e a gente também perceber que exercer essa mesma frase. Perdoa, Senhor, aquela pessoa de 8 anos atrás, porque ela não sabia o que ela estava fazendo. Ela, às vezes, não tinha conhecimento pleno daquela situação. Então, às vezes, a gente às vezes fica se cobrando muito, sabe? Eu poderia ter feito melhor isso, eu poderia ter feito aquilo melhor. Mas a gente fez o que a gente deu conta.
naquela situação, com aquela condição que a gente tinha naquele momento, com aquele pensamento que a gente tinha. Então a gente tem que se libertar disso, sabe? A gente tem que ser amoroso com a gente. Porque quantas vezes a gente tem facilidade de ser amoroso com as pessoas e a gente não consegue ser amoroso com a gente? Então a gente tem que aprender a ser amoroso com a gente. Falem aí, pessoal. A Ludmilla tinha perguntado como recriar nossas ações com perdão. Aí ela já mandou respondido. Ai, que lindo! A Priscila mandou: vivenciar a paixão de Cristo sob a ótica do perdão nos aproxima de Jesus. Sim. A Bianca falou: o maior ensinamento de Cristo foi o amor e não a sua crucificação. Sim. Né? E a Alcione falou que ela encontra um pouco de dificuldade em ver pessoas que amam estar em outras vibrações. Sim. Encontra um pouco de dificuldade de quê? Em ver as pessoas que ela ama estar em outras que ela ama estar em outra vibração. Sim, eu também, Alcione. Acho que é uma dificuldade de muitas pessoas, ainda mais a pessoa que quer cuidar de todo mundo, tem esse instinto meio mãezona, assim. Eu tenho um pouco isso também, e a gente sente isso, eu te compreendo. Por quê? Porque quando você ama alguém, você quer o melhor para aquela pessoa, né? Lógico, a gente ama alguém, a gente quer o melhor. Só que às vezes as escolhas daquela pessoa não estão gerando o melhor para elas, né? Então a gente às vezes fica com vontade de falar, não, faça melhor, faça... Só que a gente tem que ir aprendendo que às vezes a pessoa precisa passar por certas caminhadas, por certos momentos, para que ela desperte. Uma coisa que a gente fala muito e que a gente precisa absorver, e é um ensinamento que é complicado, é lógico que a gente fica todos os dias tentando, né, absorver. Ninguém desperta a consciência de ninguém. A gente pode fazer coisas, a gente pode falar, a gente pode promover. Agora, o despertar interior é de cada um. E que essas pessoas só vão enxergar aquilo que elas querem ver. As pessoas só vão enxergar de acordo com o despertar de cada um, de acordo com o momento de cada um. Então, a gente, às vezes é uma atitude de amor também, deixar a pessoa ter as escolhas dela. Quando a gente, você fala, mas não vão ser escolhas boas, mas às vezes vão ser as escolhas necessárias para o aprendizado delas. Que aí vão gerar consequências, que aí ela vai aprender por ela mesma. Porque às vezes o aprendizado precisa ser pela experiência, e não por alguma coisa que falou. E a gente respeitar isso é uma atitude de amor, porque a gente vai estar passando por cima da nossa vontade de querer fazer a pessoa ficar, né, feliz, para respeitar a vontade do outro de ser livre. A Lilian mandou: a decepção com as pessoas nos afasta de muitos. Como sarar um coração partido? Sim, Lilian, eu concordo com você nesse sentido de que eu te acolho nisso, porque quando a gente se decepciona com alguém, a primeira coisa que a gente tende a fazer é se afastar, porque a gente não quer sentir essa dor novamente, né? A decepção é uma dor e a gente quer se afastar daquilo que nos causou dor. Mas a forma melhor que a gente tem para lidar com isso, e é o sentido dessa live de hoje, essa energia vai vibrar aí no seu coração, vai entrar aí dentro da sua casa, do seu coração, é o amor através do perdão. É conseguir compreender a atitude daquela pessoa numa perspectiva de amor, numa perspectiva amorosa e de real compreensão desse outro. E de falar assim, olha, deixa eu aceitar a atitude que essa pessoa teve, porque a gente se decepciona, porque no final, qual que é a decepção? É que a gente espera uma coisa e a pessoa faz diferente do que nós esperamos. Pode ser coisa assim, eu espero que a pessoa me respeite, a pessoa me falta com respeito, né? Eu tenho um relacionamento com essa pessoa, respeito ela, eu espero que ela me respeite, e ela falta com esse respeito, isso nos causa frustração e causa decepção. Então a forma é a gente pensar que a gente não tem que esperar essa coisa do outro, a gente deixar o outro livre e falar, olha, a ação do outro é do outro, cabe ao outro. Agora, eu não tenho como agir em cima do que o outro fez, mas eu tenho como agir em cima de como eu vou compreender isso e o que eu vou sentir em relação ao outro. E isso eu tenho controle do meu sentimento em relação a essa outra pessoa. Então, deixar a história do outro com o outro e ver assim, nessa história, o que é a minha parte nisso? E nessa sua parte, tentar ter esse olhar de perdão, esse olhar amoroso e perceber que a gente não precisa congelar as pessoas. Que um dia, às vezes, a gente se decepciona com a pessoa, mas amanhã essa pessoa pode estar diferente. Quantas vezes também pessoas já se decepcionaram com a gente e a gente não aprendeu certas lições e hoje a gente não tem certas atitudes mais? Então a gente também dá essa oportunidade de descongelar a pessoa daquele momento. Porque a gente congela momentos no nosso coração, nós congelamos pessoas, nós cristalizamos as pessoas. E quando a gente exerce o perdão, quando a gente exerce o amor através do perdão, nós tiramos esses cristais, nós descongelamos essas pessoas e a gente dá a oportunidade dessa pessoa ser outra.
De falar, olha, mesmo ela tendo aquela atitude que me frustrou, ela continua sendo um filho de Deus, ela continua tendo amor dentro dela, e ela amanhã pode ter uma atitude diferente. Então eu vou continuar tendo esperança na humanidade. Às vezes você não precisa continuar a falar assim, eu vou continuar tendo um relacionamento próximo, mas pelo menos não deixar que isso mate a sua esperança no outro. Porque o problema da decepção não é somente quando a gente decepciona com uma pessoa, mas é porque aí a decepção com aquela pessoa às vezes nos faz decepcionar com muitas outras, que às vezes a gente nem dá chance das outras. Entende? Não dá nenhuma chance para outra se aproximar, a gente já se decepciona com medo da história se repetir. Então eu acho que a gente tem que acreditar que o novo pode existir, que a gente pode ser surpreendido de forma positiva e compreender o outro vendo a luz que há no outro. Aí você vai falar assim, mas eu vou ficar só acreditando no bem, e se a pessoa tiver tido má intenção, isso está no coração do outro. E essa má intenção, se tiver existido, está pesando o coração dele, não o seu. Então acredite sempre no melhor. E perdoa, porque às vezes é por ignorância. Pode falar. O Fábio mandou, como trazer os ensinamentos espirituais para o dia a dia? E é isso, assim, é na prática. É tipo, quando acontece uma coisa, a gente tem uma escolha. A gente lembrar que a gente tem essa escolha é algo fundamental na nossa vida. Gente, muda a nossa vida. Quando diante de um fato você entende que você pode escolher o que você vai fazer, o que você vai pensar, o que você vai sentir, o que você vai falar. Quando você começa a entender que você não precisa ser levado como uma folha seca ao léu pelas ventanias que estão no dia a dia, e você vai para um lado, vai para o outro emocionalmente. Quando a gente começa a descobrir que nós temos escolha, é um primeiro passo quando a gente vive uma vida de consciência. A gente viver com consciência é viver consciente do nosso poder de escolher, da nossa decisão interior e da nossa independência espiritual. Então, quando a Dedico propõe o despertar da divina consciência, ela está propondo a gente viver uma vida mais consciente mesmo. Então, se cada fato do dia você tiver consciência, você estiver mais no seu momento presente, mais prestando atenção no que está acontecendo e tiver consciência do que está acontecendo, consciência é a ciência mesmo do que está acontecendo e ter a consciência do seu eu ali espiritual e falar, eu posso decidir. Porque aí a gente para de viver uma vida só reagindo ao mundo. A gente pode começar a agir ao invés de reagir. Quando eu decido por escolher, por exercitar o meu poder de escolha que foi dado por Deus para mim, Deus nos deu esse poder de escolha. Você pode escolher agora ficar em pé ou sentado, você pode escolher um tanto de coisa, Deus nos deu o livre-arbítrio. Quando eu exerço esse poder de escolha, eu estou vivendo com consciência. Então, como a gente pode exercitar os ensinamentos espirituais? É começar diante de cada situação da vida e falar assim, qual postura que eu vou escolher ter? Qual vai ser o meu comportamento diante disso? Olha, essa pessoa bateu a porta na minha cara. O que eu vou escolher sentir disso? Em vez de sempre assim, se essa pessoa riu pra mim, eu vou rir pra ela. Se essa pessoa fez careta pra mim, eu vou fazer careta pra ela. Se essa pessoa gritou comigo, eu vou gritar com ela. O que tem de autoral numa vida assim? O que tem de protagonismo numa vida assim? O que tem de liberdade, gente, numa vida assim? Nada. Nada. Você está sempre na mão do outro. A sua paz está sempre na mão do outro. A sua decisão está sempre na decisão, reagindo à decisão do outro. Então é uma vida que você não está presente nela. Porque você é um espelho o tempo todo. Agora, quando você decide viver com consciência, e essa é a proposta da Dedico, é essa a proposta de muitos movimentos espiritualistas, é viver uma consciência, viver com consciência da sua identidade espiritual, do seu poder de escolha. Aí você começa a ser protagonista da sua história. Aí você começa a ter autoria sobre a sua vida. Você começa a experimentar a liberdade. A liberdade de ser o quê? Liberdade de ser você. A liberdade de, diante do que o outro fizer, você ser você. Você não ser um espelho do outro. Você falar assim, o que eu acredito? Eu não vou agir de acordo com a ação do outro. Eu vou agir de acordo com o que eu acredito. De acordo com as minhas crenças. E quando a gente age de acordo com as nossas crenças, nós podemos transformar o mundo inteiro.
Porque nós estamos vivendo a nossa vida de verdade aí. A gente está colocando foco, energia na nossa vida pra gente ser a gente. A Lilian falou belas e sábias palavras. O Fábio, né, falou muito bom, podemos decidir, escolher. O mundo precisa desse exercício da paz, do perdão, do amor. O mundo precisa, gente. E a gente tem que escolher. Aí você fala assim, mas dá trabalho. Dá trabalho. Vida espiritual dá trabalho. Viver consciente dá trabalho. Você querer ser alguém melhor dá trabalho. Porque tudo que é construção dá trabalho, mas é maravilhoso. Porque junto com o trabalho vem um sentimento que se chama autorrealização, gente. A gente se realiza. Então, você fala assim, é uma vida muito mais trabalhosa a vida da pessoa que assume uma vida espiritual? Há uma identidade de querer se burilar espiritualmente com cada situação? Sim. Uma pessoa que quer viver com mais consciência dela mesma? Com certeza. Porque ela tem que começar a ter mais consciência do que ela pensa, do que ela está consumindo, do que ela está comendo, do que ela está falando. Porque dá muito menos trabalho a gente se anestesiar. A gente vê uma vida anestesiado. Não quero nem pensar. Teve uma vez eu tava conversando com uma pessoa sobre alimentação e tudo. Aí a pessoa falou comigo, não é nem eu não quero. A pessoa me perguntou, porque eu normalmente não falo dessas coisas se a pessoa perguntar, que eu acho que cada um sabe do de si, né? E acho que a gente só deve falar quando é chamado. E aí a pessoa me perguntou, eu fui começar a falar, não, agora eu já desisti, não continuo falando, não, porque eu não quero saber dessas coisas de alimentação e tudo, se é vegetariano, se não é, porque se eu souber, eu depois vou ter problema na hora de comer, então eu prefiro não saber. Então, às vezes, quantas vezes a gente faz assim na nossa vida? A gente prefere não saber? Eu prefiro nem pensar sobre isso, porque aí eu não tenho que mudar. Então, é muito importante quando a gente... dá trabalho, dá, porque toda vez que a gente vai saber sobre alguma coisa, a gente tem que mudar. Aí a gente muda de novo. Aí muda, não dá certo, muda de novo. E aí a gente consegue um dia, não consegue outro. Não pensa assim, gente, que você vai decidir assim, eu quero amar e vou conseguir todos os dias. Lógico que não. Vão ter dias que a gente vai dar conta, vai ter dias que não. Mas, pelo menos a gente está tentando. A gente está se movimentando. E eu acho que é o movimento. A Dedico nos chama de despertar da divina consciência. Chama movimento do despertar da divina consciência. É um movimento que a gente propõe. E é um movimento interior e um movimento que tem exterior. Mas o tempo todo a gente tem que estar se movimentando para despertar a nossa consciência. Sabe? Pensando sobre as nossas ações. Aí hoje à noite, na hora de deitar, a gente vai pensar, gente, o que eu disse hoje? Como eu disse? Será que foi legal? Será que eu feri alguém com minha palavra? Posso melhorar? Fala aí, gente. A Lilian mandou, né? Ser autor da própria história. O Ian mandou flores de amor pra mãe dele. Ai, filho, eu te amo. E a Priscila perguntou, como lidar com sentimentos antagônicos no ato de escolher perdoar? Sentimentos antagônicos no sentido de que não quer o amor? Dá uma explicadinha aí pra mim, Priscila. Esclarece essa pergunta. Eu acho, né? Primeiro eu agradeço todos os comentários de vocês. A questão do perdão, gente, não é uma atitude fácil, mas é a atitude que se a gente vai pensar, se a gente vai estudar. Então, é a atitude, se a gente vai olhar a vida de Jesus Cristo, o tempo todo ele nos fala sobre perdão. Porque o perdão é o que faz a chama do amor continuar viva. É o que faz o amor continuar. Se a gente não perdoa, o amor para ali. Ele se estagna numa decepção, ele se estagna numa mágoa, num amargor da vida. Então, o perdão é um ensinamento constante da vida de Cristo pra gente, porque ele ensina o tempo todo que o perdão faz o amor continuar, faz a roda do amor continuar girando na nossa vida. Então, a gente tem que pensar na hora da gente estar perdoando, como a gente lida com sentimentos antagônicos, é você pensando o que você quer pra sua vida. Não pensar na pessoa que você vai perdoar. Não pensar na situação. Se é você mesmo, também nem pensar no seu lado sombrio. Mas é pensar assim, o que eu quero? Para qual direção você está caminhando? Porque quando eu penso para qual direção eu estou caminhando, quando eu penso no que eu quero para minha vida, eu naturalmente falo assim, olha, se eu quero, ninguém fala assim, eu quero tristeza, quero decepção pra minha vida, né? O que você quer? Você fala assim, se um gênio da lâmpada chegasse pra você agora e falasse, o que você quer pra sua vida agora? Eu quero paz, eu quero felicidade, eu quero amor, eu quero estar bem com as pessoas que eu amo. Então, se é isso que você quer, quando você tá perdoando, você tá indo em direção a isso.
É para você esse perdão antes de mais nada. Porque quando a gente acha que o perdão é pro outro, quando a gente acha que a gente tem que perdoar porque a gente tem que ser bonzinho, não é por isso. Não é porque tem que ser bonzinho, não é por causa do outro. A gente tem que perdoar porque a gente tem que ver qual é a nossa escolha de vida. Tem que ser de acordo com o que nós acreditamos. Então, como a gente lida com sentimentos antagônicos? Só para finalizar. A gente lida com sentimentos antagônicos na hora do perdão, quando a gente percebe que o perdão é algo que vai nos aproximar do que nossos objetivos de vida, da nossa realização pessoal. E a gente está fazendo não para o outro, a gente não está fazendo não para ser bonzinho, não para entrar no céu ou não, mas a gente está fazendo porque a gente quer viver uma vida melhor. E se a gente perdoa, a gente tira essa mágoa do coração, a gente tira a angústia, a gente tira o que nós não queremos e vamos em direção ao que nós queremos. Continua aí falando. A Priscila mandou resposta linda e perfeita. Tudo passa pela nossa força de vontade de sermos melhores a cada minuto. Significa nos movimentar para despertar nossa divina consciência. Exatamente. Obrigada. É um movimento constante. E é assim, gente, fala assim, quantas vezes Jesus já veio falar, né? Falou 70 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7. Porque você fala assim, eu tenho que perdoar três vezes na vida? 4? Não, você tem que perdoar todos os dias. Milhares de vezes, ainda mais no mundo que a gente tá, talvez um pouco mais que milhares de vezes. Mas se a gente não tiver esse exercício, o amor estagna, como eu falei. Ele tem que movimentar, gente. O amor, o perdão precisa fazer parte da nossa vida. Não na hora do Natal, não em retiro de fim de ano, não em momento que a gente está fazendo autoavaliação emocional uma vez por ano, não. Ele tem que ser diário. Igual a gente tem que escovar dente todo dia, a gente tem que perdoar todo dia, porque é a hora que a gente está escovando o nosso coração, que a gente está limpando o nosso coração. Tomou banho todo dia? Limpa seu coração perdoando. Então, quem sabe na hora do banho, tira a hora do banho para pensar no que você precisa perdoar e já deixa a água lavando ali, ajuda com a energia da água. Fala assim, água, leva tudo, leva esse sentimento, eu quero me desapegar dele e eu quero ficar agora olhando para frente, vivendo o presente, sabe? Aproveita a hora do banho. A Rosmila falou, preciso pregar isso na minha parede. Eu também, todos nós. A Cé me mandou, muito bom saber que já é alguma coisa, ir tentando modificar aos poucos, mas sempre. Primeiramente por um período, depois por um dia, depois por uma semana, e quando vê, já estamos conseguindo. Exatamente, assim, ninguém sabe, fala assim, eu não vou falar assim, eu vou correr uma maratona, e vou dar o primeiro passo e falo assim, já quero chegar na linha de chegada. Não é assim uma maratona, não é? A gente tem que dar um passo atrás de outro, atrás de outro, atrás de outro. Agora, se eu não começar, eu nunca vou chegar na linha de chegada. Então, a vida é assim. Se a gente não começar hoje, gente, com o que a gente dá conta, não precisa ser perfeito, não precisa, sabe? A gente tem que fazer assim, gente, dentro do que eu dou conta no momento, dentro da avaliação daquilo que eu posso, eu vou tentar ser cada dia melhor. Se eu for 1%, eu vi uma frase muito bonita um dia desse, eu quero compartilhar com vocês. Não sei onde, frase de WhatsApp que adoro. Se eu for 1% melhor todos os dias do ano, no final do ano eu vou ter sido 365% melhor do que eu sou hoje. Então, a gente não precisa falar assim, eu quero mudar amanhã, na hora que começar o ano novo. Mas, se eu for 1% todos os dias, no final do ano, olha a diferença que isso vai ter feito. O Sérgio fez uma pergunta muito interessante. Sim. Se perdoamos, devemos continuar convivendo? Porque muitas vezes é difícil, né? Sim, muitas vezes é difícil. O perdão, ele não quando a gente fala do sentimento de perdão, ele não tem a ver com as coisas muito de fora. Ele tem muito mais a ver, Sérgio, com as coisas de dentro. Então, primeiro você tem que perdoar dentro de você. Tem uma pessoa que já me perguntaram em outras palestras, assim, quando eu perdoo, eu preciso comunicar a pessoa que eu perdoei? Assim, tipo, alguém, vamos supor, que fez alguma coisa com você há muito tempo na sua infância, ou seu vizinho agora também. Eu preciso bater lá na porta do meu vizinho e falar assim, eu queria te falar que eu te perdoei sobre aquele dia que você jogou toda a folha no meu quintal. Não, a gente não precisa comunicar que a gente perdoou. E a gente, às vezes, também não precisa nem voltar a conviver. Porque o perdão é uma atitude interna, interior, que é pra nós, pra gente viver melhor pro outro também. Mas é o outro no sentido dos próximos que a gente tem na nossa vida. Então, quando a gente perdoa, é uma libertação que a gente sente e que a gente espiritualmente também liberta o outro, mas é numa esfera espiritual, numa esfera do nosso entendimento, do nosso coração. Então, às vezes, não cabe mais na sua vida a convivência com aquele outro. Mas aí você vai falar, mas eu não conviver quer dizer que eu não perdoei? Não. Às vezes você pode perdoar, mas não é da sua escolha de vida. Então, por exemplo, uma mulher, casou com uma pessoa que usa muita droga. Aí ela foi lá e ele fez muito mal pra ela. Ela foi lá e separou, mas ela ainda tinha mágoa. Aí ela perdoou, conseguiu perdoar ele.
perdoou ela mesma pela escolha dela, perdoou ele, ela não precisa ir lá e pedir para ele voltar. Porque ele ainda tá usando a droga, ele ainda tem uma escolha que não é a escolha da vida dela. Então, às vezes, a gente não se fica próximo de certas pessoas, não é porque a gente odeia essas pessoas, mas porque elas estão em momentos de vida com escolhas antagônicas à nossa. Então, imagina, eu tô numa floresta, eu querendo ir pro sul, outra pessoa tá querendo ir pro norte. Uma hora a mão vai ter que soltar, não tem jeito. Mas só porque a mão soltou, não quer dizer que você vai detestar aquela pessoa. Você pode desejar felicidade para ela ir pro norte, você vai pro sul. Você pode, quando lembrar dela com gratidão. E mesmo assim não ficar convivendo com ela. Então, o perdão nem sempre implica voltar a conviver. Posso também, se às vezes eu perdoei, e se não foi uma questão de escolha de vida, mas foi só uma questão de uma mágoa, e eu dou uma segunda chance para ver coisas boas naquela pessoa e voltar a conviver, posso também. Mas não é sempre, não precisa necessariamente implicar isso. O perdão, ele é uma atitude interna, e ele pode sim resultar em voltar a conviver, como também resultar em cada um ficar na sua vida. Mas quando você pensar nessa pessoa, não vai ser aquele pensamento que vai te gerar dor. Não vai ser aquele pensamento que vai te gerar peso. Você não vai pensar nessa pessoa querendo mal. Você quando a gente perdoa, mesmo não convivendo com essa pessoa, a gente consegue acionar a gratidão. A gente consegue aceitar a pessoa como a pessoa é, aceitar o que aconteceu, acolher o que aconteceu, e ser grato pelo que aconteceu, por aquilo ter gerado os aprendizados que geraram. E quando a gente pensa nisso, é uma coisa que já não nos traz essa dor. Espero ter respondido. Eu queria finalizar essa mensagem hoje dizendo que todos nós somos capazes de amar e de perdoar. Não tem ninguém nesse mundo que está me assistindo, seja no Instagram, seja no YouTube, que não é capaz de amar e perdoar. Todos são. Todos são. Todos nós somos, porque todos nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados através de uma força amorosa imensa. E nós temos uma propensão natural, essencial dentro do nosso coração para o amor. Então acredite no amor. Acredite no amor que está aí dentro do seu coração. Acredite no seu potencial como ser humano, como espírito, como pessoa, como consciência. E decida por viver uma vida autoral. Por viver uma vida protagonizando essa vida, por viver uma vida de acordo com o que você acredita. E de acordo com o que você acredita, acreditando no amor, no melhor que há em você. E você vai ver que você com certeza vai conseguir dia a dia. Assim, o amor, o perdão, esses sentimentos é algo que a gente tem que ir exercitando diariamente, cada hora um pouquinho. E naturalmente ele vai florescendo na gente. Então, não tem ninguém que não seja capaz deles. Você é capaz de vibrar nessa sintonia. Você, com certeza, vai receber toda a força necessária para perdoar a si mesmo, para não ficar livre das culpas interiores, para se ver de uma nova forma. E o convite que eu te faço hoje é que, de hoje até domingo, que a gente celebre esse momento, que é um momento, que não é só para quem é um religioso, mas é um momento que, se você escolher ser um momento de significado para você, ele vai ser. Celebre de hoje até domingo o renascimento, a ressurreição, celebrando o amor através do perdão. Então fique de hoje até domingo olhando você de outra forma. Se dê novas chances para as outras pessoas. Pense nos outros de outras formas, com mais amor, com mais compreensão, com menos punição, menos culpa, menos julgamento, menos cobrança, sabe? E fala assim, olha, deixa eu aceitar as pessoas como elas são, deixa eu me aceitar do jeito que eu sou. E me aceitando do jeito que eu sou, que eu possa perseverar para ser um pouquinho melhor a cada dia. Que é nisso que consistem os grandes milagres da vida. São pequenos milagres que a gente faz diariamente. O sorriso é um milagre, um abraço é um milagre, uma compreensão é um milagre, mesmo que seja um abraço de longe, que a gente está dando abraços de longe, mas que um acolhimento é um milagre. E o maior milagre que pode ter na vida, gente, é a gente viver consciente dela. É a gente viver com a consciência que estamos vivos e com a consciência da presença de Deus. Então, que a gente possa ter consciência no nosso olhar da luz de Deus e a gente vê o mundo com um olhar mais iluminado. Sabe? E veja a luz que há no outro, veja o bem que há em você e deixe que esse bem seja força para o renascimento, tá bom?
Com certeza vocês têm várias coisas boas no coração, tá? Pode parar com isso. Então pode fazer uma lista pra mim aí, pelo menos de 30 qualidades de coisas maravilhosas que vocês têm, pra vocês terem consciência nesse renascimento do bem, da luz, tá bom? Agora a gente vai ter um momento de meditação. As pessoas estão mandando gratidão por essa mensagem tão transformadora. Pérolas, diamantes, este momento. Muita gratidão é toda minha. Gratidão é eu quero agradecer sempre a presença de Jesus Cristo que existe. Ele não nos abandonou. Ele está com a gente até o fim dos dias. Então ele está do seu lado nesse momento. Ele está comigo nesse momento. Ele está com todos nós. A presença da espiritualidade, a presença do Mestre Micael. E eu queria agradecer ao Movimento Dedico por nos dar essa oportunidade desse encontro. Agora eu gostaria de pedir que a gente vai começar uma meditação guiada. Se você quiser esse momento, se sentir bem, eu gostaria que você, se você tiver com algum aparelho eletrônico, sem ser esse que a gente está se comunicando, ligado, que você desligue. E sente-se numa posição que você se sinta confortável. Relaxando seus ombros, com a coluna reta. Descanse a mão sobre seu colo. E feche os olhos. Neste momento você vai escutar apenas o som da minha voz. Você está inteiramente relaxado e consciente do momento presente. Que você possa, nesse instante, respirar, sentindo o ar entrando por suas narinas. E nesse momento que o ar está entrando, você sente que você está absorvendo toda a presença de amor, de alegria e de harmonia. E quando você soltar o ar, você vai sentir que você está soltando tudo aquilo que te afasta do momento presente, tudo que te pesa, tudo que está nesse instante fazendo você se preocupar ou se entristecer, você vai soltar com o ar. Inspire a luz e solte, deixe ir toda a preocupação. Como se esse ato de respirar transportasse você para mais perto do seu interior. Inspire a luz. Inspire a presença de Deus. Perceba que você está rodeado da presença de Deus, das energias de amor, de perdão, de paz, de aceitação e de harmonia. E neste momento você se sente cada vez mais relaxado, mais presente e consciente deste momento. Continue respirando como se essa respiração fosse o leme da sua alma. Como se essa respiração te levasse no barco da consciência para mares tranquilos da paz. Respire com a gratidão do momento presente, sentindo cada célula do seu corpo, físico e espiritual, se alimentando dessa respiração, sendo irrigada da energia curativa do amor, da paz e do equilíbrio. Tudo que está desequilibrado neste momento está se equilibrando. Tudo que foi desarmonizado neste momento está sendo harmonizado. E você se sente bem. Respire como se a respiração fosse um ato de equilíbrio. Um ato de retomada do equilíbrio, da consciência do momento presente. Faça essa respiração como uma oração.
que te aproxima de Deus e te reconecta a tudo que lhe é essencial. Você simplesmente precisa respirar neste momento. Você não precisa de muita coisa. Não pense em nada agora daquilo que você não precisa. A sua consciência está aqui e está agora, naquilo que lhe é essencial, que é a respiração. Respire como um ato de amor, como se a cada respiração você estivesse dando um abraço na sua alma, dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Respire, sentindo a serenidade adentrar as portas do seu coração e chegar suavemente na sua mente, trazendo serenidade para cada pensamento seu. Como se a respiração estivesse colocando a sua mente para dormir, para repousar, num largo oceano de paz. Respire conscientemente. E que essa consciência, nesse instante da respiração, seja a consciência de si mesmo, a consciência da sua própria vida, a consciência de que você está vivo. E que estando vivo você pode viver exercitando a sua escolha e fazendo brilhar a sua luz. Respire profunda e silenciosamente, como uma atitude de união consigo mesmo. Você está aqui e agora. Você está consigo mesmo. E você está imerso na presença de Deus, cercado por todos os lados, pela luz de Deus, pela luz do amor de Cristo. E nessa esfera de luz, você está renascendo. Você está em uma esfera oval de luz dourada, repleta de amor. Amor como perdão, amor como aceitação, amor como gratidão. Respire esse amor e deixe que ele entre para dentro de você, ilumine o seu coração, revitalize as células do seu corpo e irradie para suas energias etéreas espirituais. Porque o amor existe. Na verdade, o amor é a única coisa que existe. Esteja em sintonia com essa esfera amorosa que está ao seu redor. Respire sentindo a presença de Deus neste momento, sentindo-se vivo nessa esfera de amor. E nessa esfera de amor você vai permanecer. Esse amor vai continuar a te cercar, a blindar a sua energia, a te equilibrar e te proteger. Para que nessa esfera oval de amor, você possa, durante esses dias, renascer. Deixar para trás aquilo que não mais precisa. E seguir mais leve, mais livre, em direção ao novo. Em direção a uma nova vida com um novo eu, que está sendo renovado por essas energias de amor que estão à sua volta nesse instante. Sentindo-se bem, sentindo-se em paz, sentindo que a serenidade tomou conta de todo o seu ser. E acima de tudo, sentindo-se nessa esfera de amor. Você vai colocar as duas mãos unidas no peito, em frente ao teu peito, em sinal de gratidão. E você vai pensar sobre este momento presente,
sobre esse essencial que está junto de você nesse instante e vai repetir junto comigo. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Abrindo os olhos, você vai ficar consciente deste momento presente. E essa meditação termina aqui, mas o estado amoroso e as vibrações de amor que estão à sua volta e em seu coração permanecem. Que vocês possam permanecer neste amor e que a gente possa estar ligados nessa sintonia amorosa. Gratidão a todos, gratidão a cada um que estava aqui junto nessa live, gratidão ao pessoal do YouTube, quem viu esse vídeo, muita gratidão ao pessoal, a todos, e que a gente possa se encontrar daqui a um tempo, mais ainda, daqui a pouco em outra mensagem de amor. Espero que tenha dado aí essa meditação. Eu sei que na live nem sempre, né, todos os áudios funcionam, mas eu espero que vocês estejam bem felizes. Saibam que o amor está aí dentro do seu coração, que você nesse instante receba toda a paz, todo o amor de Deus. E eu gostaria de agradecer a cada um, finalizando com o que a gente acredita que é o lema do Mestre Michael e do Movimento Dedico, que o amor é para agora e o amor é para todos. Até mais, boa noite. Boa noite, gratidão.